Senhor tem uma palavra direcionada ao teu coração hoje, uma palavra de fé. A palavra que o Senhor me trouxe, falar a verdade, eu vou até contar aqui como que aconteceu. O Senhor, eu estava montando a palavra, comecei já a preparar ela já no começo da semana, e ela já estava, eu sempre vou lapidando, meio que eu termino, mas eu vou dando aquela acrescentada ali, o Senhor vai falando mais algumas coisas. E ontem à noite eu, ia dar aquela cerejinha do bolo ali, em oração, terminando. O Senhor chegou e falou, não é isso que eu quero. E daí me deu aquele desespero, 11 horas da noite. Falei, mas Deus, fazer outra assim em cima da hora e mudança. Ele falou, não, é isso que eu quero para a igreja. Esse é o direcionamento que eu quero. E nós como pregadores temos que estar sensíveis à voz de Deus e aquilo que Deus está falando para que a gente possa se mover. Porque senão vai ser só uma palestra, senão vai ser só palavras aqui, mas nós temos que entender que temos que ter direcionamento. Então por que eu falei isso para você? Para que você possa ter certeza que aquilo que você vai estar ouvindo vai transformar a sua vida. Se você realmente tiver fé, tomar posse e aplicar. Porque com Deus é assim, não adianta você só ouvir, ser um ouvinte negligente e não aplicar os princípios do reino, os princípios da palavra de Deus sobre a sua vida. E o tema dessa mensagem que o Senhor me deu é: a terra é boa, mas requer fé. Isso aqui é uma afirmação dizendo que a terra é boa, mas requer fé. Aqui no contexto ao qual nós vamos discorrer, nós vamos falar aqui sobre quando Deus promete uma terra, a terra prometida ao seu povo. E Ele está declarando, dizendo sim, a terra é boa. A terra é abençoada, mas requer fé para que vocês possam tomar posse e realmente que esse cumprimento aconteça na sua vida. E aqui eu já trago uma aplicação para mim e para vocês, dizendo que você também tem uma terra prometida. Deus já prometeu algo para cada um de vocês e vocês têm que ter certeza, isso é bom sim, mas requer fé sua para que você possa viver esse extraordinário. Sabe, algo que Deus falou comigo assim, muito forte, eu até fiz uma frase, para mim lembrar, é o quê? Que nós precisamos realmente tomar posse dessa fé, para que a gente não ande em desobediência. Sabe por quê? Porque ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não está agindo com fé, além de você estar pecando, que lá para frente nós vamos ver isso, você está desobedecendo a Deus, você não está agradando a Ele. Imagine você, eu estou indo em todo culto, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas se for sem fé, de nada vai adiantar. Sabe, às vezes nós achamos que estamos agindo por fé, mas não. E aqui, diante dessa mensagem, nós vamos conseguir ver, diante dessa história, se nós estamos agindo por fé ou não. Porque nós precisamos ligar esse alerta sabendo, se eu não tiver fé, eu não estou agradando o meu Deus. E sabe, tudo que você faz sem fé não adianta. Quantas vezes você vai fazer um negócio, e se você falar, não sei se vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui, talvez dê certo. Não, já deu certo. É assim que o Senhor está dizendo, a terra é boa. A terra é boa. Nós precisamos só ter fé para isso. Sabe, eu queria iniciar ali em Números, capítulo 13, nós vamos ler ali o 13 e o 14, o capítulo inteiro, mas não ler. Nós vamos ler algumas porções para a gente trazer o embasamento. E esse primeiro tópico aqui, essa mensagem eu coloquei ela por tópico, ela tem como primeiro tópico, olha que legal isso aqui, Deus sempre nos conduz até a promessa. Deus sempre nos conduz até a promessa. Lá em Números 13, 1 e 2, eu quero ler com vocês na versão NVI, diz assim: E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo com os seus antepassados. Sabe que Deus havia dado a terra, a promessa já era deles, mas antes de entrar, Ele manda espiar, não para desistir ou distrair eles, mas para verem como é boa a terra, e ela
que ele já tinha dado. Então aqui também é algo muito interessante. Deus, ele entrega uma terra, ei, isso aqui é teu já, ó. Eu vou te dar isso aqui. Mas primeiro ele manda espiar. Então às vezes Deus tem algo novo para você. Deus, ele quer te dar alguma coisa nova, mas ele vai falar para você, ó, primeiro vai lá e espia a terra. Por quê? Mas não para te desanimar, para você chegar lá, não, é difícil, nossa, lá os gigantes, nossa, o tanto de coisa que tem lá. Não, não dá certo. Não, para você ver o quanto ela é boa. Então aqui nós pegamos algo que nós precisamos sondar o território antes. Planejamento, aqui fala de várias coisas, já quero trazer um testemunho aqui. Eu, quando fiz uma parceria, vamos dizer assim, uma sociedade com um amigo meu, nós montamos uma barbearia lá em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, e acabou que nós não sondamos a terra. Simplesmente fomos. E não é assim. Você tem que... E não deu certo. Né? Agora eu vou trazer já o lado ruim. Não deu certo. Ah, foi uma benção até um tempo, beleza, mas nós não tínhamos sondado a terra. E seja na área empreendedora, seja no teu relacionamento, você precisa sondar a terra. Como que você vai estar com uma pessoa que você... Como que é essa pessoa? Como que você vai andar com alguém que você não está sondando? Ah, como que você vai montar um business, um negócio, sem que você não sequer calculou? Até a palavra nos ensina sobre isso. Você vai edificar algo, calcule. E você for ver qualquer empreendimento grande, franquias, que sejam essas franquias tipo Smart Fit, McDonald's. Cara, já reparou que eles não erram? Eles não erram, eles montam e já começa a prosperar e as coisas dão certo. Mas eu já estudei o negócio deles e você vê o quê? Eles estudam o local, geografia do local, quantas pessoas, qual que são o consumo deles, tráfego de carro, tem toda uma estratégia. Mesma coisa a igreja. Ei, mas tem lugar para estacionar? Ah, tem um matão lá na frente, mas tem. Ah, eu não sei o quê. Ah, como que é? Como que é o bairro? É perto de um bairro retirado. Tudo tem que ter estratégia. E aqui Deus estava falando para eles, ei, vão sondar lá a terra. Vão lá espiar para ver como que era. E sabe, e às vezes Deus nos mostra uma visão, um plano, uma promessa, não para nos dar dúvida, mas para nos encorajar a seguir, a continuar. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Qual tem sido a terra prometida que Deus te deu, que você talvez não espiou, ou talvez você nem está acreditando? Porque aqui nessa história nós vemos que teve algumas pessoas que não acreditaram. Ou seja, a grande maioria. Qual é a tua terra prometida? Eu não sei se a tua terra prometida é o quê? Ah, Deus me prometeu um filho. Essa é a minha terra prometida. Deus me prometeu uma faculdade. Ah, Deus me prometeu as nações. Deus me prometeu um ministério, que eu ia estar pregando a palavra, que nem eu contei naquele... como que foi a palavra semana passada? Eu se esqueço, Deus não. E Deus cumprindo promessas. Quais são as promessas que Deus tem? A restauração familiar. Qual é a tua terra prometida? Que Deus te deu e que você já está assim, não estou mais crendo nisso. E isso é o quê? Falta de fé. Que é a base dessa mensagem. Deus hoje Ele quer que nós possamos sair daqui com mais fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, crendo, você vai sair daqui com fé. Ei, nada me para. Não tem como nada me parar. Eu sei que vai acontecer e eu sempre tenho falado isso. Nós temos que declarar a palavra de Deus, porque ela é a maior verdade sobre nós e nós precisamos entender isso. Ou será que Deus já te mostrou algo, mas você ainda não está se movendo por causa do medo? Porque também acontece isso, às vezes Deus te mostra algo, Deus fala, ei, aquilo ali é a tua terra prometida, mas você tem medo. Como que eu vou sair daqui? E agora? Como que vai ser? Vários porquês vêm na sua mente, você começa a duvidar. Por quê? Porque você não vê uma situação real diante de você, mas Deus está falando, ei, quando você espiou e você viu, o diagnóstico do médico foi pior. Não foi o que eu imaginava, mas Deus prometeu a bênção, a cura, o milagre.
Mas olha aqui o que ele falou. Ei, essa hora de você espiar é para você falar, ei, meu Deus é maior do que isso. O meu Deus, ele ultrapassa as barreiras, ele é o Deus do impossível. O possível, que nem a gente fala, é nós. Possível, fé racional, saber, esforça-te que eu te ajudarei. Você fazer a tua parte e Deus fazer a dele. Mas na parte dele ele nunca erra. Nós erramos na nossa e erramos muito, mas a dele ele nunca erra. E essa fé tem que vindo gerando em você, e ela só é gerada através da palavra. E eu digo assim, que nem eu citei aqui essa palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que não só entender que isso aqui é um símbolo também, mas eu acredito que você precisa praticar, porque só ouvir, o próprio Jesus falou, ei, você não adianta você só ouvir e não praticar. Porque te ouvir pode te gerar fé, mas a tua ação vai concretizar a tua fé. Porque nós vemos que o apóstolo Tiago, ele fala isso, que a fé sem obras é morta. E muitos de nós, hoje, falamos que temos fé, que é bonito, eu tenho fé, isso vai acontecer, mas não move um dedo para que as coisas aconteçam. Não tem coragem de colocar a mão no arado, ei, eu vou fazer algo aqui na igreja hoje. O que eu posso fazer para Deus, para servir? E quando eu falo igreja, gente, não é, é um exemplo. Mas o que eu vou fazer para o meu próximo lá fora? Sabe, mas cada um sabe aquilo que Deus chamou. Naquilo que Deus chamou, você precisa se movimentar, porque às vezes se você só fala que tem fé e não tem obras, é muito legal, ele fala assim nessa passagem, ele fala que a fé sem obras é morta. Ele fala, ei, você chega e fala, eu tenho fé. O outro diz, eu tenho obras. Ele fala, eu com as minhas obras demonstro que tenho fé. E eu fiquei encafado, falando, mas como assim, Deus? Eu não entendi. Ele falou assim, a pessoa que só fala, eu só tenho fé, eu digo, vai acontecer, Deus vai prosperar, isso vai acontecer na minha vida, isso aqui vai romper. O cara só está falando, ele está dizendo que tem fé, e às vezes ele está indo da igreja, ele é um cara que ora, que lê a palavra, e o outro não, ele está indo de encontro, ele já está fazendo, ei, Deus falou que eu ia fazer tal coisa, ei, eu já fui lá e já calculei, ei, Deus falou, eu já fui, já espiei, ei, ali para mim montar aquele negócio tem que ser assim, assim, assado. Então é isso, você não, eu tenho chamado, vamos dar um exemplo agora ministerial, Deus me deu uma palavra que eu ia ser um pregador da palavra, Deus já lançou essa promessa sobre a minha vida, mas o que você está fazendo? Você está se fazendo de um púlpito ambulante, você já está pregando, onde você vai, você prega, onde você vai, você entrega uma palavra, então você já está fazendo as obras, é isso que o apóstolo Tiago estava falando, que a fé sem obras é morta, não adianta nós estarmos aqui de domingo a domingo, realmente só batendo uma carteirinha, se nós não estivermos agindo de encontro com a palavra que Deus tem para nós, amém? Você crê nisso, nós precisamos ter essa consciência. O segundo tópico aqui que eu coloquei, a diferença está no olhar. Então, a diferença está no olhar, porque nós vemos que ele mandou os espias lá, e uns mandaram algo negativo, e teve dois que não. E nós vamos ver aqui na história. E até eu coloquei, a diferença está no olhar, fé ou medo. Porque isso vai acontecer no meio do caminho. Porque às vezes nós temos medo. Em Números 13, nós vamos ler o 27 e 28 e o 30 e 33. Diz assim, o 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Aqui nós contextualizando antes, que eu falei, é bem longo, são 2 capítulos, ele fala da ordem que eles tinham que ir e ver como que era, se tinha muitos habitantes, se eles eram fortes ou fracos, se o muro era alto ou pequeno, como que eram os frutos de lá, e tragam frutos de lá. Então ele queria que trouxessem frutos. E aqui nós vemos que ele pede e já fala aqui, e aqui tem alguns frutos. Então eles estão obedecendo já, trazendo aquilo. E se você for ver os frutos, eu até falo, será que não é a cidade de Itu? Porque era tudo fruto grande. Diz que um cacho de uva ali não conseguia se segurar, era 2 para pegar. Então eram coisas grandes. Por isso eles falam, terra que mana leite e mel. Eu falei, deve ser em Itu essa terra que mana leite e mel, é só... Vocês já viram que tem os negócios tudo grande lá e tal? Heresias à parte. Está repreendido em nome de Jesus.
mas eu creio que era algo muito poderoso. E continuando aqui, mas o povo que lá vive é poderoso. Daqui já começa, eles com negativismo. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Então nós vemos aqui o povo pegando e dando notícia difícil e tal. Não, está aqui o fruto, ó, é um frutão grande, ó, bênção. Mas ei, é forte lá, é difícil. Vimos também os descendentes de Anak, ou seja, a peleja vai ser grande, não dá. Daí Caleb já no meio de todo mundo fez todos se calarem diante de Moisés. Porque Moisés que era, vamos dizer, o capitão lá, e falou, cala todo mundo aí, se cala. Certamente nós vamos vencer. Então é assim que acontece muitas vezes. Você às vezes, dependendo das pessoas que você está andando, elas vão te colocar para baixo. Por isso é muito importante você selecionar quem você está andando. Às vezes a gente só pensa que é com jovem, adolescente, porque a gente fica falando assim, ei jovem, cuidado, senão você vai usar droga, ei jovem, cuidado, senão você vai para o mau caminho. Mas não, nós adultos às vezes estamos lá no serviço, no trabalho, com aquelas pessoas negativas do lado. Não é ruim, porque você não consegue ver mais uma perspectiva de, eu vou ter um aumento, eu vou conseguir romper em algo. A pessoa fala assim, não, nem faça esse técnico aí, não vai adiantar em nada, cara, olha como que está o governo, sabe? Então nós não podemos andar com pessoas negativas, nós temos que andar com pessoas que estão com o olhar na promessa, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, sabe? Porque a pior coisa é estar com uma pessoa que te joga um balde d'água. Já aconteceu isso com você, de você chegar falando um projeto, você fala, ei, vai ser benção, olha aqui o que... Ih, irmão, você não sabe disso, a pessoa já não sabe daquilo, a pessoa é especialista em tudo, mas não tem nada. Conhece? Um especialista em tudo, mas não tem nada. Às vezes a pessoa também, você fala, eu vou trocar de carro, vou pegar esse carro aqui, você fala um carro muito top, e o cara fala, ei, cara, esse carro, e o cara fala um monte de coisa do carro, um carrão, digamos assim, que é ruim, mas daí você vai ver o cara tem, ou nem tem carro. Por quê? Porque é um cara pessimista, e com essas pessoas não tem como você andar, que foi o que Caleb pegou e falou, ei, chega. Só que aqui nós temos que se impor como Caleb. Ele só falou isso porque ele sabia quem deu a promessa para ele. Toda vez que você estiver talvez aflito ou desesperado, lembre de quem te deu a promessa. Sabe, quem te deu a promessa é maior do que tudo, que todos. As desavenças com as pessoas, tudo pode acontecer, o negativismo, mas você vai ter que ser aquele que vai, ei, chega. Cale-se. E às vezes você vai ter que mandar calar a tua própria consciência. Quantas pessoas que elas precisam se auto-perdoar? Quantas pessoas que elas mesmo estão achando que ela não pode, que elas não conseguem? E talvez você é uma dessas pessoas que está aqui hoje. Não é ninguém que é negativo diante de mim, é a minha mente que é barulhenta, que ela não para de dizer que eu não consigo, que eu não posso. Então você vai ter que dizer para você hoje, ei, Deus, eu creio em você, a tua voz me acalenta, é a tua voz que eu quero só ouvir nessa manhã, não só nessa manhã, até o meu final. Porque daí sim você não vai temer nada, daí sim você vai ter coragem de avançar e de chegar até onde Deus tem para você. Porque se fosse assim, eu digo da minha própria vida, várias coisas negativas vêm no meio do caminho, e que eu sou forte, que eu não choro e tal, não. Eu sei quem me prometeu, porque aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir. Então quando você tem fé nisso, não que as tuas emoções nunca vão ser abaladas, mas toda vez que você lembra da voz que te prometeu, você nunca mais vai parar. Então peguem isso, essa eu acho que é a maior chave. Vamos fazer igual o coach aqui. Essa é a chave para você destravar talvez isso na tua vida. Amém? E aqui Caleb chegou e já intimou eles ali, subamos e tomamos posse dessa terra. E é certo que nós venceremos. No 31 ele diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo,
é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de recolhimento devora os que vivem nela. Todos os que vivem nela são grandes e são de muita grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então aqui mesmo ele falando aquilo, ele foi lá, declarou a palavra, e isso também acontece com nós. Às vezes você foi lá e declarou a palavra, não, vai acontecer. Igual quando eu preguei de Abraão. Ei, Deus deu a palavra para ele. Você vai ser pai de multidão, irmão. É assim. E daí depois vem a coisa negativa, a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele foi lá, declarou a palavra, falou, não, certamente nós vamos vencer, cala todo mundo. Só que de repente começou a se espalhar no meio do arraial, no meio do povo, ainda essa notícia. Porque eram 10 lá contra 2 que estavam crendo, não, nós vamos vencer. Só que quando você sabe quem te deu a promessa, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz isso para nós, e nós temos que ter isso cravado no nosso peito. E aqui estava também com eles. Todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos gigantes, mas apenas 2 homens viram com os olhos da fé. Então aqui que é a diferença, meus amados. Todos viram, mas 2 viram com os olhos da fé. Os outros viram como os olhos do medo. Tem gente que olha para a porta que Deus abriu e só vê dificuldades. Mas tem pessoas que olham com fé e diz como Caleb, certamente venceremos. Então aqui por isso que nesse título eu falei fé ou medo, porque todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos gigantes, só que uns viram dificuldades, o outro viu, ei, certamente venceremos, porque é quase igual, eu já vi um pregador falando isso aqui sobre quando Davi foi lutar contra o gigante, e a narrativa era ok, nossa, o tamanho desse gigante, meu Deus, que medo, não dá para ir contra ele, vamos fugir, ele está matando todo mundo. Só que Davizinho falou, ei, deixa para o pai aqui, confiante, sabendo o Deus a quem ele serve, o tamanho desse cara, você acha que com uma pedra não tem nem como errar a cabeça dele, ou o tamanho da cabeçona dele? Então você entende que tudo é perspectiva, é visão. Um pode ver grande e ficar com medo, o outro fala, ei, como que eu vou errar uma pedra na testa desse cara? Foi lá, pegou, até esqueci o nome daquele negócio lá e deu na pinha. Então aqui é a mesma coisa, perspectiva. Todos eles viram dificuldades, a maioria? Não dá. Não tem como. Como que eu vou avançar? Os outros não, nós vamos vencer, certamente venceremos. E aqui realmente eles olharam com o olhar da fé. Porque toda uma cidade ali, fortificada, as coisas eram boas, eles viram as coisas boas, os frutos, tudo, como Moisés falou, mas eles criam no Deus Todo-Poderoso. Será que você tem olhado para os desafios diante da promessa de Deus? Você está vendo o tamanho da luta ou o tamanho do Deus que prometeu? Sabe, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Eu não sei, que nem eu falei, qual é a tua terra prometida, mas você está alimentando hoje a tua fé ou o teu medo? Sabe, hoje você está alimentando a tua fé ou o teu medo diante de tudo isso? Porque falar é bonito, você chegar aqui, ou pregar, ou falar para os outros, ou ouvir a história dos outros. Mas quando você está na pele, realmente, é só Deus. E daí nessa hora que você tem que falar, ei, que ele cresça e eu diminua. Pai, eu sou fraco, eu sou um miserável, sem você eu não sou nada, eu sou carente, necessito da tua graça todos os dias, da tua glória. E nós precisamos reconhecer isso para que nós possamos avançar em fé. Será que você não está sendo como os 10 espias, só enxergando obstáculos e se esquecendo que Deus já garantiu a vitória? Sabe, isso aqui é muito fácil, às vezes nós estamos como esses 10 espias, só vendo obstáculo, dificuldade, não dá certo.
Mas nós precisamos sempre olhar para o lado da fé. Sabe, se você for ver quando Jesus falou para Pedro, venha sobre as águas. Eu já vi pessoas querendo descredibilizar Pedro nisso. E é horrível ouvir isso. Né? Que os pregadores querem enfeitar e querer trazer coisas que a Bíblia não está dizendo. Mas ele andou sobre as águas. Claro, sobre uma palavra de Deus. Por isso que eu falei, a promessa. Aqui eles não estão tentando pegar pela força do braço. Eles não estão querendo uma terra prometida, algo novo de Deus sem a promessa. Deus está falando, ei, vai lá. Eu tenho isso para vocês, a terra é boa. Só sonda primeiro. Então parece que Deus falou, não, quero que eles fiquem um pouquinho ansiosos. Não. Ele estava querendo dizer que era boa, que eles tinham que crer nele, sobre a palavra, que nem Pedro, sobre a palavra de Jesus, ele falou, venha. Ele andou sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Daí ali, a hora que ele afunda, é porque sim, ele talvez teve como Abraão, aquele medo. Não vai dar certo, vou pegar um atalho. E ele acabou que começou a afundar. Mas ele andou sim sobre as águas. Ele foi um homem de fé, com muita coragem, mas sobre a palavra de Jesus. Então o segredo sempre é isso. Toda vez que acontece algo sobrenatural que você vê, sempre teve a palavra de Deus dizendo vai. A palavra de Deus falando vai acontecer, uma promessa específica. Então nós precisamos entender isso, que toda vez que Deus der uma palavra vai acontecer. Só que nós somos ansiosos, nós ficamos pensando, qual que é o tempo? Eu estava aqui, o irmão entregou uma palavra para mim, glória a Deus, forte. Eu recebo em nome de Jesus, irmão, que Deus te use sempre. Mas quando? Aonde? Por quê? E eu falo comigo, Deus dá muita palavra assim lá para frente. E é difícil porque você fica nessa dúvida achando, é hoje, é amanhã ou é daqui 40 anos? Quando que vai ser? Sabe, eu já estou ficando com as barbinhas brancas, é que eu faço um degradezinho aqui, vai sumindo. Você vê que a irmã me encontrou ontem lá, nem me conheceu, né? Eu que nem um mendigo lá de boné no mercado. Mas pode ser lá na frente. Então nós temos que entender que às vezes Deus dá a palavra e ali o nosso coração tem que ficar mantendo em fé, acreditando sempre. Só que não é fácil, porque vão vir adversidades, que nem eu falei, como Pedro. Veio as adversidades, começou a olhar, porque é isso. Repara, ele está lá, Jesus falou, venha sobre as águas, ele andando sobre as águas lá, todo faceiro e tal. De repente, creio eu, o vento, aquele vento, os negócios, tudo, aquele barco. De repente ele começa a olhar para a situação. E quando você começa a olhar para a situação, você tira os olhos do quê? Daquele que te deu a palavra. Ele tirou os olhos de Jesus ali, então ele começou a afundar. E o mais louco, que mesmo ele afundando, Jesus foi lá e ergueu ele. Quando ele falou, me socorre, vai. Sempre ele vai estar ali, porque pode acontecer isso com você, e talvez você está nessa fase. Que acreditou, mas hoje não está acreditando mais. Talvez você viu as adversidades e hoje você está afundando. Então é só você falar de novo, ei Jesus, me salva, me ajuda. Que Jesus vai te ajudar, e você vai fazer essa oração hoje. Essa oração é para você. Pai, coloca os meus olhos em Ti novamente. Coloca meus olhos na promessa novamente. Para que eu não deixe mais de acreditar naquilo que é uma verdade sobre mim. E você vai só caminhar sobre as águas. Só que se você afundar um momento, fica tranquilo. Ei, clama a Ele novamente. Esse é o segredo. Sabe, não existe um super crente, um super evangélico, o cara é uma bênção. Existe aquele que acredita mais e aquele que acredita menos. Infelizmente, no meio da igreja, também diz que vai ter o joio e o trigo, vai ter várias coisas. Mas que nós, em nome de Jesus, não seja esses. Mas que nós possamos ser aqueles que têm fé. Sabe por quê? Ele vai falar, ei, você multiplicou o talento, entra. Você teve fé, porque para você multiplicar aquilo que Ele te deu, você também vai ter que ter muita fé. Porque senão você vai ser só um crente aí, de cadeira. Você quer ser isso? Eu sempre falo que às vezes a maior libertação que você precisa é dessa cadeira que está aí,
Uma vez eu preguei, eu cheguei com uma cadeira aqui, eu trouxe uma cadeira e ninguém entendia nada e tal. Eu falei, vocês já vão entender essa cadeira. E era um culto de cura e libertação, eu coloquei a cadeira na frente. E Deus tinha me mostrado que muitas pessoas estavam presas na cadeira. Sabe, só que a cadeira, ela simboliza muitas coisas. O teu medo, a tua falta de fé, não crê na palavra ou tirou os olhos da palavra, e talvez você está aí e o que você precisa é se libertar dessa cadeira e cumprir aquilo que Deus tem para você. Sabe, é no pouco, você começa, que nem está essa trend, você começa e depois melhora. O feito é melhor do que perfeito. E Deus, Ele usa os improváveis. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É a mesma coisa se entrar alguém que nem sabe que eu me converti, por mais que faz já alguns anos, e entra ali e de repente ele vou vir para pegar uma palavra de Deus, e o cara era um loucão da época que eu também era loucão. A hora que ele me vê aqui, ele vai falar, ei, Deus faz as coisas loucas mesmo, confunde os sábios. Ou aquela pessoa que era o cara mais certinho e tal, só que mesmo assim está com algum problema, e ele vem, mas não era aquele menino, o pior da escola, o mais bagunceiro, aquele que gazeava. Sabe, Deus pega os improváveis, mas por quê? Porque tem fé. Sabe, quando Deus falou para mim, vem e segue-me, abandonei tudo e segui Ele. É isso que nós precisamos, é ter essa fé. Sabe, eu sei que o processo de cada um é diferente. Comigo foi um 180, virei do nada. Não pode ser 360, irmão, senão você volta para o mesmo lugar. Então tem que ser um 180, a tua vida estava ali, já não é mais. As pessoas não conseguem nem ver quem você era antigamente, porque você está andando tanto em fé, e você não está se importando mais com os outros. Você só quer viver aquilo que Deus tem para você. E quando você é tocado e marcado por Ele, e recebe uma promessa, nada mais te importa. É só viver e cumprir aquilo que Deus tem. E é isso que Ele nos chama hoje, em andar em fé, sabe, em cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Só que nós não podemos estar como esses 10 que estavam ali pessimistas. E continuando aqui, a falta de fé desagrada a Deus e tem consequências. A falta de fé desagrada a Deus e tem consequências. Agora nós vamos ler Números 14, do 1 ao 4 e 6 a 10. Com certeza, a falta de fé desagrada a Deus. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair na mão da espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe, aqui é aquelas pessoas que querem retroceder. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Aqui são pessoas, além de ser negativa, porque tem uma fase, você só está negativo. Você fala, ei, não acho que não dá. Estou com falta de fé. Mas como eu disse, se você clamar Ele, Ele vai vir e vai te colocar de novo no centro. Só que aqui nós vemos o negativo ainda ficou pior. Eles queriam retroceder, eles começaram a pensar, ei, eu acho que é melhor nós ir lá para o Egito. Lá nós comíamos cebola, lá, nós estava bem tranquilo. E eles queriam o quê? Eles queriam retroceder. Por quê? Porque eles ficaram com medo, eles querem levar nós para uma terra, nós vamos morrer. A espada, não conseguiam crer na palavra que Deus tinha dado. Então eles estavam se queixando para Moisés, o líder, Arão, que era o líder de todo o povo. Não, é melhor que a gente morra. Vamos escolher, já começaram a fazer um montinho, vamos escolher um líder para nós aqui. E vamos voltar lá para o Egito. Eles estavam nessa desobediência. Realmente, essa falta de fé, eles estavam desagradando a Deus. E agora aqui no 6, 14, 6, 7 e 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre deles havia observado a terra.
Rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, sim. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde mana leite e mel, e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha aqui o que ele está dizendo, o Senhor está falando. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o 11, aqui o último também, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo te tratará como um pouco caso? Até quando ele recusará crer em mim, apesar de ter visto todos os sinais que eu realizei entre eles? Sabe, aqui o Senhor, além de tudo, fica brabo, porque era um povo que realmente viu muitos milagres. O Senhor fez várias coisas ali, atravessaram o mar, comeram comida, provisão direto do céu, entre várias coisas ali, e mesmo assim esse povo não estava conseguindo crer. Sabe, mesmo assim esse povo não conseguia crer. Isso aqui, o que ele só traz como aplicação para mim e para você é o quê? Quantas coisas Deus já fez para nós. E sabe, as coisas que Ele já fez para nós é o que nos motiva a continuar. Porque você crê que vai dar certo. Você crê que Ele já fez um dia e Ele vai fazer de novo. Porque sempre isso vai nos motivar. Eu achei interessante ali ele falar que é só vocês continuar. Se o Senhor agradar de vocês, Ele vai dar a terra que mana leite e mel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ele estava querendo dizer: não sejam rebeldes contra o Senhor, acreditem. Olha tudo que a gente já passou, que vai dar tudo certo. Deus se agradaria deles se houvesse fé. A incredulidade não apenas os impediu de avançar, mas os levou a murmurar e desobedecer, até desejar o Egito. A fé te tira do deserto e te coloca na promessa, mas a falta de fé te faz viver preso no passado. Sabe, isso aqui é muito verdade. Sabe, a fé, ela te tira do deserto e te coloca na promessa, mas a falta de fé te faz viver preso no passado. Enquanto você anda em fé, você está com os olhos na promessa, você é aquela pessoa realmente motivado, vai acontecer, vai dar certo, você é um cara sonhador, uma mulher sonhadora, mas o contrário disso, a falta de fé, vai te deixar preso num passado, preso dentro das suas emoções, como eu disse aqui, que nada dá certo, que nada vai acontecer, e isso é o peso da desobediência, é o peso de você ver o teu Deus grande e não querer cumprir aquilo que Ele tem para você, não querer estar com os olhos fitos nele. Então nós precisamos ter esse entendimento. Será que você está mais perto da promessa ou mais perto do Egito? Sabe, será que você está mais perto da tua promessa ou perto do Egito? Pensando, não, eu estou pior que eu estou lá, estou só pensando em lá era melhor. Sabe, não, o Senhor quer te abençoar nessa manhã com mais fé, sabe? E eu acho muito interessante também que ele fala que você precisa ter fé. Só que quando ele fala de fé, ele fala, tamanho de um grão de mostarda, tá bom. E o grão de mostarda é um dos menores que tem ali. Só que diz que quando ele cresce, ele fica uma das maiores das hortaliças. Ou seja, talvez hoje você pense, eu não tenho fé. Mas se tiver uma fezinha bem pequenininha, saiba que ela vai crescendo. E ela vai se tornar grande. Será que a sua reclamação te paralisa? Será que você tem paralisado de tanto ser um murmurador? Eu vejo também muitas pessoas, e isso é forte, às vezes a gente fala que não, mas pessoas que murmuram de tudo. Tudo elas estão murmurando.
E Deus não se agrada disso. Até minha mãe fala, não reclame disso aqui, sabe? Você vai reclamar da comida, você vai fazer não sei o quê. E aquelas pessoas, quando elas se pegam, elas estão murmurando de tudo. Sabe, você viu lá? Aquela pessoa fez isso aqui. Você viu isso aqui? Ou aquela pessoa reclamão, sabe? Não deu certo. Deus, não sei o quê. Sabe? Às vezes a pessoa está até pecando ali, porque um dos mandamentos também está ali, você não falar o nome do Senhor em vão. E tudo você quer colocar Deus. Sabe, tudo você quer colocar Deus e tal, e a gente tem que entender que sim, Ele está no controle de tudo. Mas como eu iniciei falando, tem parte que é tua e tem parte que é dele. A nossa fé é racional. Vocês estão aqui, vocês optaram por estar aqui. As pessoas que não vieram porque está frio, porque isso, porque aquilo, elas optaram por isso também. Então sempre vai ser racional a tua parte, você não vai acordar cheio do Espírito Santo do nada você vai lá e, minhas coisas, meus negócios, deu tudo certo, se você não estuda, se você não aplica, se você não faz certo. Eu vou passar na faculdade sendo que eu não estudo, eu vou fazer isso sendo que eu não... Não, tudo tem um preparo, eu vou me preparar, vai dar certo. Porque Deus está à frente, Ele já me deu a palavra, já me deu a promessa. Mas se eu não estudar a Bíblia, como que eu vou falar? Eu vou pregar o quê? Eu vou chegar e vou falar um monte de abobrinha? Como que eu vou orar para a pessoa? Você vai orar, você não sabe nem orar, declarar a palavra. Então nós precisamos entender isso também. Próximo tópico é a consequência da incredulidade, o deserto e a perca. Então, a incredulidade ela tem a sua consequência. Em Levítico 14, 22 e 23. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito, no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, aqui Deus ainda fala quantas vezes eles desobedeceram. Nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então aqui eu vejo algo muito forte, sabe? Nós precisamos, falar, Deus, está repreendido isso aqui sobre a minha vida. Está repreendido isso aqui sobre a minha vida. Imagine, eles tiveram incredulidade, eles viram grandes promessas e de repente eles começaram a duvidar. E o próprio Deus fala, aquele ali não vai ver a promessa. Esses daí vão morrer sem obter a promessa. Vão ficar do lado de fora. E gente, a gente vai ver ali, na continuação, eles não viram a promessa. Só 2 entrou na terra prometida. Só 2 ficaram ali rondando 40 anos, dando volta, e não conseguiram. E várias coisas foram só acontecendo, só ladeira abaixo, que nem diz. Então nós precisamos ter essa consciência. Continuando ali. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo quanto me pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no remanescimento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada. Jurei dar a vocês habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Então aqui ele traz uma maldição para eles mesmo. Traz um decreto dizendo, vocês não vão entrar. Exceto, daí ele diz 2. E são os 2, porque eles foram lá. 10, foram os 12, né? Um de cada tribo. Mas 10 foram negativo. Representando quem? Representando tudo o resto. Não é só esses 10 que não entrou e os 2. Você entende comigo que a maioria das pessoas que estavam junto optaram em ir pelo negativo? E daqui você tem que voltar a entender que quem são as pessoas que estão do seu lado. Quem são as pessoas? Porque eu fiquei refletindo depois que eu fiz essa palavra, eu falei, nossa, né, nem Moisés entrou, daí a gente sabe, né, que ele feriu a rocha, ele podia ter falado com a rocha, essa é uma das interpretações que a galera acredita,
Mas ele foi lá e feriu a rocha com raiva, ira, e acaba que ele não entra. Isso aqui é uma próxima pregação, né, que é mais profundo do que isso. Mas eu fiquei refletindo ali, nem ele entra, só entra Josué e Caleb após 40 anos. Só que daí quando eu pensando, eu falei, após 40 anos, ou seja, até eles não entraram de imediato na terra prometida. Imagine você vai lá, sonda a terra, e é lá, nós vamos ir para lá. Daí de repente eu venho, eu acredito, eu falo, não, vai dar certo, é Deus, cala todo mundo, fique inquieto, vai dar certo. Só que de repente o povo, os 10 ali negativo, conseguiu contaminar todo o arraial, todo mundo. Eu não lembro quantos milhões de pessoas, mas sei lá, não sei, acho que é uns 3 milhões, né, de pessoas que eles falam que tinha ali, todo o povo, imagine, todo mundo contra. Só que eu estou acreditando, Deus dá a promessa falando, vocês vão tudo morrer, não vai entrar na terra. Só que tem 2 que não. Esses 2 vão entrar. Beleza, eu vou entrar. Você já falei, vou entrar. É amanhã que eu vou entrar. Só que daí o que Deus falou comigo é assim, Deus permitiu com que eles ficassem ali com eles, 40 anos depois. Então não é porque Deus permitiu que você talvez não tenha que esperar esse processo. E mais do que isso, sabe, que Deus me ministrou foi o seguinte, agora vamos levar para o contexto familiar, ou até aqui da igreja. Você está aqui, mas não acredita naquilo que o pastor está falando. Você está em quê? Em rebeldia. Você está ali, o pastor falou, mas eu não creio assim. Porque o pastor falou do dízimo assim, eu não creio, é novo, é velho. Eu estou aqui, eu não creio nisso. Você não está crendo naquilo que talvez tem como direção. Mas, aqui o que acontece? Agora vamos levar no contexto da família. Você está ali, você está buscando, mas alguns, sei lá, da tua família não estão buscando, não querem saber e tal. E será que você também não vai ter que esperar algum tempo para tudo isso acontecer? Para entrar na promessa ali? Aqui como se foi 40 anos, Deus deu a palavra, os outros não vão entrar, você vai entrar. Mas eu acredito que nesse tempo, os 40 anos, Deus fez todo um processo para a família, para eles. Foi um processo de sofrimento, mas esses que acreditaram tiveram que esperar que se cumprisse aquilo que Deus disse. Então, se Deus falou algo sobre a tua família, vai se cumprir. Mesmo que alguns não creiam, não acreditem. Sabe, esses daqui não acreditam, e é normal numa família, às vezes nem todos acreditam. Eu não quero acreditar em Deus. Não, eu virei de religião, eu não quero saber disso. Vai se cumprir. Só que aqui também Deus falou comigo assim, vamos ali, os teus ali, você tem que estar colocando os olhos dele na palavra, para que eles estejam acreditando, para que vocês não tenham que passar também por um deserto longo. Coloca os olhos deles todos ali, nesse local. Amém? O próximo tópico e último é a fé que permanece traz a promessa. A fé que permanece traz a promessa. Aqui é lá, Números 14, 24. Diz assim, mas como o meu servo Caleb tem o outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Então nós vemos aqui que Caleb e Josué permaneceram crendo até o final. Mesmo quando ninguém mais cria, eles não mudaram a sua convicção. E o resultado foi entrar na promessa, porque Deus honra aqueles que permanecem. A fé não é só um movimento, é resistência, constância e fidelidade. Sabe, então é isso, nós precisamos entender que a fé é muito mais só do que um movimento, não vamos fazer isso, não, é constância, é fidelidade no Senhor. Nós precisamos entender isso. E será que você tem permanecido crendo, mesmo quando tudo está contrário? Você tem mantido sua confiança de fé, mesmo quando está demorando, mesmo quando os outros te desanimam? Será que você tem um espírito de Caleb? Ou a sua fé depende da aprovação de outros?
Sabe, às vezes você depende da fé de outros, mas quando é aquela pessoa realmente que está ali para te motivar, isso é bom. Ei, irmão, por um tempo eu vou me apoiar na tua fé aqui, que está difícil. Me ajuda. Eu preciso que você me molde. E isso vai acontecer, porque realmente a promessa de Deus, ela está baseada em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só está aqui por fé em Cristo Jesus. O maior versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, crê quer dizer fé. Então aquele que crê não vai perecer, mas ele tem a vida eterna. Então você só está aqui pela fé em Cristo Jesus. E essa fé que move montanhas, que nem a gente fala, é essa fé que muda relacionamentos, é essa fé que gera destino. Então é essa fé que eu e você precisamos. Porque como diz lá em Hebreus, e eu já citei várias vezes aqui nessa pregação, Hebreus 11:6, é uma lição de fé, todo o livro de Hebreus ali, mas esse aqui em específico diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aquele que os buscam. Então é tão lindo esse versículo que ele fala que se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E aqueles que o buscam têm que entender uma coisa, que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que buscam ele, que agradam ele. Então Deus, ele vai te recompensar nessa manhã. Sabe por quê? Porque você está crendo na promessa, porque você tem fé. E eu creio que no meio dessa pregação, a sua fé foi aumentada. E eu queria que você se colocasse em pé. Eu creio que você está com mais fé do que você entrou aqui. Sabe, e aqueles que já são pessoas de fé vão continuar com os olhos no Senhor, crendo quem chamou você, crendo quem te deu a promessa. Amém? E algo também que eu falei ali, Romanos 14:23, eu vou ler só a parte B aqui. E tudo que não provém da fé é pecado. Aqui ele está falando, o contexto, vamos dizer, se a gente fosse hoje, seria os adventistas ou judeus. Ele está falando sobre pessoas que não comem alguns tipos de carne, ele chama eles de fracos na fé. Eu acho muito interessante isso, você já vai lá no início, ele está chamando eles de fracos na fé, porque eles não acreditam que você pode comer uma carne X lá, impura. Outros acreditam que há um dia só para adorar, que seja, né? Eles acreditam no sábado, os judeus, o adventista, na sexta, se eu não me engano, quem crê é os muçulmanos. Mas ele fala, tem uns que julgam todos os dias iguais, porque todos eles são para o Senhor. Só que ele falou assim, que se um come, não julgue o que não come. Então ele começa a trazer vários ensinamentos, só que lá no final ele fala assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. O que quer dizer isso? Quando você não se condena naquilo, eu não se condeno em comer isso, então para mim isso aqui não é pecado. Só que se você comer sem crer, isso já é pecado. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Então por isso que muitas pessoas ficam, pode isso, pastor, pode aquilo e tal. Irmão, se você está com dúvida, já é pecado. Então por isso que você tem que ter fé. Claro que também não vai usar de heresia, tem que estar de encontro com a palavra. Em nome de Jesus eu creio que ter 2 mulheres é de Deus. E o cara crê fielmente, mas está fora da palavra, irmão. Então você tem que crer, só que tem que estar embasado na palavra de Deus. Não pode ser baboseira, né? Não pode ser coisa da cabeça da pessoa. Então nós precisamos entender que você precisa ter fé em todos os momentos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos agora nesse momento e reflita nas promessas que Deus já entregou para você. Sabe, Deus ele dá promessas, mas você precisa crer nelas. Como que é o tema dessa mensagem? Eu quero falar para vocês aqui novamente. A terra é boa, mas requer fé.
Sabe, a terra é boa, aquilo que o Senhor te deu, a promessa, ela é boa, mas você precisa crer. O medo pode te fazer perder, mas Deus já determinou o certo para você. Você não vai perder quando você está com o Senhor. A incredulidade atrasa a promessa e entristece a Deus. Então não tenha incredulidade, sabe, não deixe que a tua promessa seja atrasada e você não acabe entristecendo Deus pela falta de fé. A fé ativa é a obediência, e a obediência pela fé leva à conquista. Você precisa obedecer o Senhor naquilo que Ele já te entregou. Somente quem permanece com fé entra na terra prometida. Então agora nesse momento, enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, eu quero que você reflita nas promessas que Deus tem para a tua vida, crendo no tema dessa mensagem, sabe? A terra é boa, mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé, seja para espiar ela, seja para você entrar nela, seja para você dizer para suas emoções. Então, deixe que esse louvor ministre o seu coração, em nome de Jesus.